Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje vamos falar um pouquinho sobre preconceito, um assunto que nos afeta a todos. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva, curta, compartilha, mostra essa reflexão para outras pessoas, beleza? Bem, eu estou me recuperando de uma dor de garganta, então pode ser que no correr dessa reflexão ainda dê umas falhadas, mas vamos tentar gravar. Bem, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu já falei disso algumas vezes aqui no canal, mas eu acho que de tempos em tempos é importante voltar a este assunto. Bem, eu venho de uma família sem religião. Não era uma família de pessoas ateias, mas a gente não tinha uma obrigação religiosa. Mas quando eu era criança, os meus coleguinhas da rua começaram a fazer catecismo. A gente morava perto de uma igreja católica e eles me convenceram também a fazer o catecismo. E eu fui, mas eu não gostei e eu acabei desistindo. Esses colegas achavam a minha desistência muito estranha, porque para eles aquilo era muito normal, as famílias incentivavam, esperavam que eles fizessem o catecismo. E eu me lembro de alguns deles falar assim: "Ah, mas você vai desistir?" "Vou." "Mas e aí, como é que você vai casar na igreja?" E eu pensava, sei lá, será que eu vou casar na igreja? "Como é que você vai batizar seus filhos?" E eu disse, não, isso não me interessa, eu não gostei, não tem nada a ver comigo isso. E eles me olharam torto assim durante um tempo e foi ali pela primeira vez, ainda de uma forma infantil, que eu senti o preconceito por estar se distanciando daquilo que todos os meus outros coleguinhas estavam fazendo. Bem, o tempo passou e na minha adolescência eu conheci o Espiritismo. Me interessei, comecei a ler, comecei a frequentar centros espíritas e comecei a falar sobre isso nas minhas redes sociais. E alguns familiares evangélicos, quando souberam disso, ficaram meio que horrorizados com esse meu caminho. E, acredito, através de uma preocupação legítima, começaram alguns movimentos, algumas conversinhas envolvendo alguns familiares, preocupados com o caminho espiritual que eu estava trilhando, uma vez que, para o evangélico convencional, digamos assim, seguir o espiritismo é meio caminho para o inferno, Mas eu estava satisfeito, eu estava feliz, eu estava contente, não dei bola para essas opiniões que me irritaram um pouco sim no começo e continuei tocando a minha vida. Bem, depois de muitos anos, com 28 anos de idade, eu comecei a me interessar pela Umbanda. Comecei a frequentar terreiros de Umbanda, a receber passes, a procurar as entidades para receber orientações. Mas a essa altura eu já tinha uma caminhada no espiritismo. Já fazia palestras, visitava centros espíritas, participei de vários grupos de estudos. E ali eu percebi que vários companheiros espíritas começaram a me olhar torto. "Léo, você vai mexer com essas coisas de Umbanda, esses espíritos inferiores." Algumas dessas pessoas chegavam a me dizer que eu estava obsidiado por largar a doutrina, que para eles é a última bolacha do pacote da espiritualidade. Mas ainda assim, eu estava contente, satisfeito e fui me envolvendo cada vez mais com a Umbanda, Depois, com 33 anos de idade, eu tive a oportunidade de participar de uma cerimônia com ayahuasca lá no Santo Daime. Aliás, eu gravei sobre isso à época, e se vocês olharem aqui no canal, um vídeo de 2018, minha experiência com o Santo Daime, ou no Santo Daime, alguma coisa assim, eu conto ali como é que foi essa experiência espiritual que abriu os meus horizontes de uma forma muito grande. E nos últimos anos eu tenho intensificado cada vez mais as minhas consagrações com a ayahuasca, as participações em rituais xamânicos e, novamente, vários companheiros umbandistas começaram a me olhar torto. Eu tive que bloquear algumas pessoas das minhas redes sociais que diziam coisas assim: "Ah, isso aí é droga de índio, daqui a pouco você está fumando crack na rua." Bom, tem 5 anos que eu estou tomando ayahuasca e eu ainda não pus o crack na minha boca, mas quem sabe daqui a 5 anos eu chego lá, Então, entendem o que há de comum em todas essas narrativas?
Os meus coleguinhas lá na infância, católicos, olharam torto para mim porque eu não quis ser católico. Depois, quando eu me tornei espírita, familiares evangélicos olharam torto para mim porque eu estava num caminho que eles julgavam ruim. Depois, quando eu migrei para a Umbanda, e eu nunca deixei de estudar o Espiritismo, né? Aliás, a minha espiritualidade ela é abrangente, né? Ela não é excludente, como muitas pessoas fazem. Aí, o que eu percebi? Vários companheiros espíritas se afastaram. Pessoas que eu tinha amizade por causa da doutrina durante muitos anos viraram a cara para mim. Eu nunca mais recebi convite de nada. Aliás, eu sempre conto essa história, né? Logo no comecinho da minha jornada na Umbanda, eu fui convidado por um centro espírita para fazer um estudo sobre obsessão espiritual. E eu fiz esse estudo, as pessoas se encantaram. Nossa, mas você é tão jovem, porque assim, como todo mundo no espiritismo é meio velho, né? Uma doutrina que está envelhecendo no Brasil, porque não abre espaço para jovens. Então eu estava com 28 anos de idade e eles falavam como se eu tivesse 18, né? E fui muito bem recebido, muito bem tratado, fiz o estudo, não, você vai voltar, eu quero que você volte aqui, sua palestra foi maravilhosa. E aí terminou o estudo, aquela galerinha em volta de mim, alguém perguntou, que centro espírita que você trabalha? Nenhum, eu estou desenvolvendo na Umbanda. Toda a minha palestra foi feita dentro dos conceitos espíritas. Eu não tinha abordado nada de Umbanda. Quando eu falei isso, o grupinho se dissolveu e até hoje eu estou esperando o convite para retornar. Algumas das pessoas que haviam me convidado para a palestra sequer respondiam às minhas mensagens de WhatsApp. Então, os meus coleguinhas católicos olharam torto para mim porque eu não quis ser católico. Os familiares evangélicos olharam torto quando eu seguia pelo Espiritismo. Os companheiros espíritas olharam torto quando eu segui para a Umbanda. E os companheiros umbandistas me olharam torto porque eu estava tomando ayahuasca, que na cabeça deles é droga ou coisa que não faz o menor sentido. Então, o que tem de comum em todos esses relatos? O preconceito. Pré-conceito, conceito prévio. Eu formo uma opinião de alguma coisa sem conhecimento. Então, quando um evangélico, por exemplo, me vê lendo um livro como esse aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele acha uma aberração, porque na cabeça dele só existe o Evangelho bíblico, ali está toda a verdade e qualquer outra interpretação é uma heresia, embora esse livro seja lindíssimo, o Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros básicos de Allan Kardec, né? E aí quando um espírita me ouve falar que eu vou num terreiro de Umbanda e lá eu incorporo um preto velho que pega o cachimbo, fuma e que extrai uma energia daqui que ajuda as pessoas, que beneficia as pessoas, o espírita também acha isso uma heresia. Porque na cabeça deles a entidade vem para fumar, porque é viciada. Ela bebe a cachaça porque ela é uma cachaceira. De onde eles formaram essa opinião? De lugar nenhum, é um preconceito. A grande maioria dos espíritas nunca sequer parou para estudar os fenômenos da Umbanda, simplesmente nega. Nunca foram a fundo, né? E aí quando os companheiros de Umbanda olham e eu digo, olha, eu vou na ayahuasca tomar esse sacramento maravilhoso, essa tecnologia indígena, deixa eu ver aqui para não fazer bagunça, chamada ayahuasca, olha aqui ela aqui, ó. Ayahuasca, esse líquido marrom que rompe as barreiras do véu, né? Faz com que a pessoa tenha experiências profundas a um nível espiritual, de autoconhecimento. Tem um monte de estudos mostrando o benefício da ayahuasca para tratamento de depressão, de ansiedade. Mas eles olham e falam, isso aqui é droga de índio. De onde eles tiram isso? Da cabeça. Nunca estudaram, nunca foram a fundo, nunca pesquisaram, nunca leram nada, mas tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Então percebe a linha? Preconceito é uma coisa humana. E eu também tenho os meus preconceitos. Eu tenho um monte de coisa que eu olho meio torto também, porque naturalmente eu sou gente como todo mundo e tenho as minhas limitações. Então preconceito é uma coisa humana. Está em todas as religiões, em todas as culturas e é um dos principais fatores que nos impedem de viver em paz. Porque a gente ainda está muito preocupado
com uma verdade única, por um único caminho espiritual legítimo, né? Então o evangélico acha que ele é o caminho correto, o espírita acha que ele recebeu a terceira revelação e que a doutrina espírita é a última bolacha do pacote da espiritualidade. O umbandista acha que se você está na Umbanda você não precisa de mais nada, né? Que as entidades e os rituais e os guias são hipersuficientes e assim vai. E até mesmo entre os grupos ayahuasqueiros, pena que eu não trouxe aqui, eu devia ter trago, né? A gente tem a medicina do rapé, que eu já gravei um vídeo, né? E aí você tem gente que fala assim, não, se o rapé não for indígena, ele não presta, porque o homem branco faz mistura e não sei o quê. A questão é, funciona? Se funciona, então é tão bom quanto. Ah, mas nós temos que preservar a cultura indígena. Claro, é deles que vem essa medicina. Foram os povos indígenas ali, amazônicos, que desenvolveram essa coisa maravilhosa. Nosso máximo respeito a eles. Mas entendem como a humanidade está sempre dividindo, sempre colocando barreira? Então isso acontece em todos os meios. No campo ayahuasqueiro também, você tem o pessoal do Santo Daime que briga com os neo-xamânicos, que brigam, por sua vez, com outras correntes espirituais. Não importa qual segmento, o ser humano está sempre atritando, sempre tretando, sempre tentando causar divisões. Por isso que preconceito é uma coisa humana. Todos nós temos em algum nível. E é por isso que a gente precisa refletir de forma madura, analisar muito bem as coisas e compreender que qualquer que seja o caminho espiritual adotado, ele só tem validade para a gente. Não tem que fazer sentido para os outros, tem que fazer sentido para a gente. Tem que aquecer o nosso coração, iluminar o nosso espírito. O próprio Jesus, quando estava aqui na Terra e trouxe seus ensinos, foi rejeitado por quase todo mundo, pela sua família, por aqueles que o conheciam na sua cidade, não é? Então, essa é a história da humanidade e essa é uma reflexão para nos ajudar a pensar com mais cuidado. Então é simples, se você que está me ouvindo, é improvável, né? Mas se você é evangélico, você acha realmente que isso aqui vai levar alguém para o inferno? Então faz um esforço, leia esse livro. Vê se o que está aqui dentro tem a ver com o que Jesus ensinou ou não. Ah, você é espírita e acha que as entidades da Umbanda são espíritos inferiores que estão só fumando, bebendo e fazendo arruaça? Visita um terreiro de Umbanda. Você não é um estudioso dos fenômenos espirituais? Por que você não estuda os fenômenos espirituais da Umbanda? Vai lá, seja humilde, senta no banquinho do preto velho, escuta o que ele tem a dizer. Observa quantas pessoas ele é capaz de curar com o cachimbo, com o galinho de arruda, e depois você conclui se aquilo ali tem alguma coisa de verdade ou não. E se você é um umbandista e acha que a ayahuasca é droga, que ela só mexe com a nossa cabeça, que não tem nada de espiritual, faz um esforço, leia sobre o assunto, pesquisa, tem documentários, tem vídeos. E se você estiver disposto, participa de uma cerimônia, vai lá, toma um pouco, vivencia, tira suas conclusões. Talvez, no fundo, não vai ser para você, mas pelo menos a sua opinião não vai ser tirada, sabe lá de onde, né? Você vai formar sua opinião com base numa vivência, num conhecimento. Então, na minha opinião, esse é um dos grandes males do mundo. As pessoas estão tão acostumadas a opinar sobre tudo que raramente param para pensar de onde veio aquela opinião. Eu cheguei à conclusão que eu cheguei baseado no quê? No nada? E se a gente continuar desse jeito, infelizmente, pelos próximos séculos, e as guerras estão aí para mostrar isso, a gente ainda vai continuar tendo conflito, vai continuar tendo preconceito, vai continuar tendo ataque, e a gente acaba esquecendo uma verdade simples. Tudo é transitório. Inclusive essa é a minha opinião. Inclusive eu. Daqui 100 anos, ninguém vai se lembrar de mim. Os mais de 1000 vídeos que eu já gravei aqui do canal terão desaparecido. O meu nome será esquecido. A única coisa que eu vou levar dessa existência é o que eu consegui criar aqui dentro. Então, se quando eu leio esse livro, se quando eu pito esse cachimbo, ou quando eu estou na cerimônia, eu bebo essa bebida que tem um poder inacreditável, e eu consigo me conectar com a minha essência,
Consigo ser um ser humano melhor? O que importa para você? Que diferença faz? Entende? As pessoas que me acompanham sabem que eu tenho minhas redes sociais, eu tenho meus grupos de WhatsApp, mas eu nunca falei para a pessoa, você precisa entrar no meu grupo. Ou eu vou te mandar um negócio aqui para você ver. Eu não mando nada para ninguém. Eu não mando mensagem para as pessoas no particular. Eu não mando vídeo para as pessoas. Eu não fico chamando ninguém para ir no terreiro. Não chamo ninguém para ir tomar ayahuasca comigo. Eu simplesmente falo aquilo que eu faço. É um convite para aqueles que se afinam com essa proposta. E ainda assim, incrivelmente, sempre aparece alguém incomodado, né? Enfim, pessoal, era isso. E espero que essa reflexão ajude, né, todos nós, eu inclusive, a pensarmos de forma mais profunda sobre os nossos preconceitos e quanto isso limita a nossa visão da vida. Porque tudo isso aqui que eu citei e tudo mais que existe em termos de espiritualidade só existem graças à bondade divina, que nos oferece infinitos caminhos espirituais. E vai chegar um dia que tudo isso aqui será coisa do passado. Da mesma forma que as religiões dos romanos e dos gregos, que durante tantos e tantos séculos foram motivos de orgulho daqueles povos, hoje estão nos livros de história. São mitologias, ninguém mais se importa com aquilo. E quanta gente viveu e morreu para defender aquelas ideias. Então, tudo é transitório. Ache o seu caminho e seja feliz nele. Um abraço e até a próxima.